Glória a Deus. Meus irmãos, antes de nós entrarmos aqui na palavra, quero fazer uma oração específica. Servo de Deus, mundial, vem cá, meu, vamos orar pela sua vida. Tio Gil, orar pela vida do irmão. Aleluia! Jesus, servo de Deus, nós temos orado por ele. Estende suas mãos para cá, em nome de Jesus. Deus está aqui com o teu servo, Senhor, juntamente com a sua igreja. Aleluia, Pai, oh glória. Nós repreendemos essa enfermidade agora. Pai, aleluia. Toca no estômago. Deus, tudo aquilo que está incomodando a vida do teu servo, a esta enfermidade nós damos uma ordem. Enfermidade, você está sendo repreendido agora em nome de Jesus Cristo. Recebe o seu milagre em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, eu estou ainda um pouquinho com sono. Eu cheguei do trabalho de manhã, a gente já veio para a igreja, e eu cheguei em casa mais ou menos quase umas 2 horas da tarde, eu acho, 1 hora da tarde mais ou menos, e como um bom baiano, aquele prato de feijão bem reforçado, né, para depois a gente dormir. Eu ainda trabalho hoje, mas antes conversei com Jesus. Falei, Senhor, eu preciso de uma palavra para trazer os irmãos. E Deus nos trouxe a palavra no meu coração, livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 1 e versículo de número 2. Só quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Nós vamos fazer a leitura, texto muito conhecido. Mas, no versículo de número 1 está escrito assim: oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. O verso de número 2, todo mundo junto, no 3, 1, 2 e 3. Ouvi, Senhor, a tua palavra e de mim. Aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. amém. Se assente dando glória a Jesus. Deus é bom demais. Jesus é bom demais. Nós vamos ser breve aqui, porque daqui a pouco a gente já vai participar da ceia. Aleluia. Mas uma palavra de Deus para a nossa breve meditação. Esse texto que todos nós, pode deixar o que é, ele é assim, ele está se acostumando. Vocês colocaram o terno nele, né? Tá chique, olha lá, quer pregar. Daqui a pouco ele vai, já foi. É assim mesmo. Esse texto, muito conhecido de todos nós, e através da vida deste profeta, deste homem, deste servo de Deus, nós vamos perceber que a sua natureza humana, assim como nós, Abacuque vai viver algumas fases da vida dele. Por exemplo, se você ler capítulo de número 1, nós vamos perceber que Abacuque, ele vai levantar aqui diversos tipos de questionamentos diante da presença de Deus. Parece que Abacuque, ele em forma de questionamento, e na oração ele vai falar isso: Senhor, até quando? Até quando? Se você ler o capítulo de número 1, você vai perceber, e ele diz: até quando, Senhor? Em outras palavras, mais ou menos isso que ele está dizendo, o ser justo, o fazer o que é correto, fazer o que é o certo, parece ser errado. E aquilo que se faz
faz de errado, de profano, de injusto, parece que é certo. Abacuque começa a questionar a Deus, porque ele começa a observar as outras nações e ver a forma que eles vão levando a vida, e diz: Senhor, eu sou justo, eu conheço a sua palavra, eu vivo diante da sua presença, mas parece que tudo isso não está valendo a pena. E sabe o que a gente vai perceber quando a gente começa a ler um pouco sobre ele? É que enquanto Abacuque está sendo dominado pelos questionamentos que ele faz, irmão José Santana, diante de Deus, parece que Deus se cala. Porque eu percebi que Deus, ele não é movido pelos questionamentos que a gente faz. Aleluia! Enquanto ele só questiona diante de Deus, nada muda. Reginaldo, capítulo de número 2, ele vai trazer um grande ensinamento para a gente. Parece que o próprio Deus agora, através do silêncio, Deus vai mexendo no interior de Abacuque e vai se comunicando com ele. E uma das falas, aqui mais para frente, que Deus diz para ele, Deus vai dizer: Abacuque, aprende algo. Não viva a sua vida se baseando na vida dos outros. Porque Abacuque, o justo viverá pela sua própria fé. O que é isso? Deus está dizendo para ele: não depende da fé dos outros, eu dependo da sua, porque eu quero a sua, eu quero você. No capítulo 2, no versículo de número 1, se puder pôr na tela, capítulo 2, versículo 1, ele vai ensinar algo muito importante para todos nós. Ontem foi culto de jovens, né? Deus usou a irmã, uma palavra poderosa. A igreja estava lotada aqui, Deus usou a Estela, mas hoje virou culto de ensino, tá bom? Capítulo 2, versículo 1. Olha o que ele ensina para a gente: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for repreendido. Em outra tradução, ele diz: eu vou ficar na torre de vigia, e enquanto eu não ouvir a voz de Deus, a direção de Deus, eu não vou tomar nenhuma atitude. As coisas começam a mudar. Você vai perceber que depois disso, Deus se manifesta falando com ele, porque Abacuque entende: enquanto eu estiver só questionando, nada vai mudar. Enquanto a minha fala diante de Deus for as minhas questões, os meus questionamentos, as minhas reclamações, nada vai mudar. Mas agora quem vai mudar sou eu. Eu vou ficar na torre de vigia, e eu vou esperar a direção de Deus. Sabe o que Deus está falando para nós? Inclusive para mim. O seu questionamento não muda nada. O meu questionamento não muda nada. No capítulo 1, por que, Senhor? Eu estou aqui, estou te servindo, sou fiel. Por que, Senhor? Mas quando ele entende que quando a gente se cala e fica sensível para ouvir a voz de Deus, as coisas começam a ficar diferentes. Aleluia! Sabe o que Deus está falando? Você quer receber a direção? Você quer ouvir o que Deus tem a falar para você? Pare de questionar. Pare de reclamar.
indagar, mesmo que você não esteja entendendo, tem um convite de Deus para nós hoje. Seja como Abacuque: Senhor, eu estou na torre de vigia, eu estou me posicionando, e enquanto eu não ouvir a sua voz. Glória a Deus, aleluia. Sabe qual é o problema? Deus vai se manifestar e vai começar a falar no capítulo de número 2. E no capítulo de número 2, em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo para ele: Abacuque, eu estou observando tudo. Profeta, tudo está diante dos meus olhos. Eu sei muito bem diferenciar e separar os infiéis, os profanos, com aqueles que estão se quebrantando diante da minha presença com sinceridade. Eu já volto aqui no texto, mas sabe qual é o problema? Quando a gente começa a observar um pouco a história dessa nação, você vai perceber que os maiores problemas que esse povo teve foi quando eles tiveram alguma alienação ou algum tipo de aliança com o pecado. Eu estava orando, eu estava meditando, e o Espírito Santo me fez lembrar: existem grandes vitórias que Deus nos dará, como aquela sobre Jericó. A muralha vai cair. Só que vai ter momento que Deus vai olhar e vai dizer: vocês querem chegar aonde vocês têm que chegar, aonde eu liberei uma palavra. Escreve aí, Josué, precisa tirar o anátema do meio de vocês. Aleluia. Tem algo que está escondido, tem algo que está em oculto, mas eu estou vendo todas as coisas. Mas se vocês decidirem tirar o anátema, eu vou entrar e vou manifestar a minha glória, e meu nome será glorificado. Sabe qual é a minha preocupação? Quando a gente vai para o Apocalipse capítulo número 2, você lembra da igreja de Tiatira? Você lembra? O que Jesus disse para os irmãos lá? Eu sei que vocês estão guardando a fé. Lê lá. Eu sei que o estado de vocês é maior do que o de antes. Vocês cresceram. Eu tenho visto o serviço de vocês, mas ainda tenho algo contra ti. O que, Senhor? Vocês ainda estão tolerando a Jezabel. Eu estou falando com vocês, vocês não estão me ouvindo. Eu estou falando com vocês, a porta do coração está fechada. Mas enquanto vocês não se arrependerem, eu sei que é difícil ouvir isso, mas também é difícil falar. Diga assim após mim: fala, a coisa é séria. A coisa é séria. Estão brincando, irmão, com as coisas de Deus. Estão achando que o profano é a mesma coisa do santo, e não é. Lá em Gênesis a Bíblia diz que Deus separou a treva da luz. Jesus disse que comunhão há entre as trevas e a luz. E tem mais, escreve João: vocês foram arrancados das trevas e foram transportados para a maravilhosa luz. Eu sei que é difícil, mas por favor, levante uma das mãos para os céus. Eu vim dizer a você: você é luz, você é separado, você é lavado, você é remido. Deus está dizendo: eu estou vendo a injustiça, eu estou vendo que tem profano,
eu estou vendo, mas o justo viverá pela sua própria fé. Deus, pela palavra, está dizendo: eu não vou deixar que você vai se alienar com o pecado, eu não vou deixar com que você se aliance com o profano. Deus nos trouxe para a santidade. Eu estou vendo, Abacuque, mas você se posicione, porque o justo viverá pela sua própria fé. Aí sabe qual é o desafio? E ele entende isso, o texto que nós lemos, para a gente correr para participar da ceia, e eu disse que não ia descansar. Se não disse, estou por agora. No capítulo 3, em outra tradução, versículo 1, a Bíblia diz, isso eu acho lindo, a oração, talvez a sua tradução esteja assim, de Abacuque através de um canto, de um hino, de uma adoração. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou enfrentando os meus conflitos pessoais, os meus questionamentos, mas a partir de agora vai ser diferente. Não vou chegar diante de Deus questionando, reclamando. Eu decidi que nesse momento eu vou levantar uma música de adoração para Deus. Você não percebeu, irmão? Quando você está murmurando, a coisa está travando. Enquanto você está só reclamando, o inimigo está vendo as brechas e ele não precisa de muita coisa, porque pouca fermento leveda toda a massa. Disse Paulo. Glória, glória a Deus, aleluia. Mas quando a gente decidir, quando a gente entender que o questionamento não muda o mundo espiritual, mas a nossa adoração mexe com Deus, Maravilhoso Deus, aleluia, Jesus. a decisão é minha, é sua. Ou a gente sai daqui murmurando, reclamando e nada muda, ou a gente decide fazer o que Abacuque fez. Está difícil, eu não estou entendendo, não estou compreendendo, mas da minha boca vai sair uma palavra de adoração para Deus. Irmã, ao invés de murmurar, pegue os hinos da harpa. Oh, aleluia, Pai. Santo Deus, aleluia. Quando vir aquela vontade de chutar o balde, bota os hinos acaciantes. Da China, o que você quiser, mas não entre para o caminho da murmuração, não entre para o caminho do questionamento. Deus está vendo, vai para o altar da adoração e você vai ver a glória de Deus se manifestar. O nosso até quando não muda, não mexe com Deus, mas a nossa adoração, a adoração é terrível, irmão. Eu li e está escrito: Deus resiste ao, porém da graça ao. Eu li e está escrito que existe algo que Deus não resiste. Você lembra? Alguém falou aqui. Um coração contrito e quebrantado, Deus não resiste. Quando a gente entra na presença se humilhando, sabe qual é o problema? É o nosso orgulho. Aquela expressão que Deus disse para o profeta Ezequiel: povo de dura serviço, eles não querem se curvar. Sabe o que eu acho interessante? O próprio Deus, no capítulo 2, no último versículo do capítulo, está escrito no versículo 20: mas o Senhor está no seu santo templo, cala-se dele diante de toda a terra. Ou seja, Abacuque está escrevendo, Deus está dizendo para ele: até a natureza, quando entende que é Deus se manifestando, ela se cala. E
porque muitas vezes Deus está falando com a gente, o Espírito Santo está nos comunicando e a gente está como Ezequiel, o povo que Deus fala para Ezequiel, dura serviço. Mas eu li, a palavra de Deus, ela é como um martelo que esmiuça a... Deus vai quebrantar muita gente para a glória do nome dele. Como disse a menina ontem aqui, a gente não vai entrar no mais, não foi isso que ela falou? Vai ser no menos. Jesus, eu não posso. Jesus, eu não sou tão bom assim. Não existe homens perfeitos. O problema nosso é que a gente olha para o homem. Irmão, quem te salvou foi Jesus. A gente fica vendo essas polêmicas que saem na rede social, você sabe do que eu estou falando. Mas quem te salvou não foi o homem, não. Quem te salvou foi Jesus. Olha para o conselho do escritor aos Hebreus. Ele disse, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, foi Ele que te salvou. A oração de Abacuque através de mim. E sabe o que eu acho mais lindo de eu ouvir isso aqui hoje? Você prestou atenção no versículo 2? Eu estou caminhando para terminar. Capítulo 3, versículo 2. Põe lá, Samuel, por favor. Ouvi, Senhor, a sua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a faz conhecida. Na tua... Vai, irmão, eu sei que você está com fome, daqui a pouco você vai jantar. Participe. Na sua... Isso. Mas ele continua. Mas na sua ira, lembra-te da sua... Sabe o que ele está dizendo? Eu sei que o Senhor é santo. E a sua santidade se baseia na sua justiça. Mas quando estiveres na sua ira, Senhor, lembra da sua misericórdia. Aleluia! Glória a Deus! Ah, se Jesus fosse como nós. Santo Deus, aleluia, Jesus! O Senhor é fiel, Deus, aleluia! Talvez se fosse eu no lugar de Jesus, quando Pedro negou, eu já olhava para Pedro e dizia, já era, Pedro. Eu falei para você que você ia negar, você não acreditou. O diabo pediu para você andar, mas a Bíblia diz que depois que Pedro nega, você já percebeu? Jesus já preso, com a coroa de espinho, o corpo todo ferido. E não é coincidência, mas a Bíblia diz que em algum momento o olhar de Pedro se encontra com o olhar de Jesus. Aleluia, Jesus, aleluia! Pedro fica tão constrangido que ele percebe que aquele olhar não é um olhar de juízo. Ele entende, parece que o olhar de Jesus está falando com ele. Pedro, eu sei que você pecou, você traiu, você negou, mas eu ainda estou olhando para você com um olhar de misericórdia, Pedro. Você lembra o que está escrito? Por causa das suas misericórdias. Levante uma de suas mãos para os céus em nome de Jesus. Eu estou dizendo para você, a gente é falho, a gente peca, a gente erra, mas hoje o céu não vai descartar ninguém. Eu estou olhando para você com um olhar de misericórdia, dá tempo. Eu estou olhando para você com um olhar de graça, dá tempo. Eu estou olhando para você não para te condenar, é a misericórdia. É
Sabe o que Jesus ensinou? Mateus capítulo 5. E a irmã falou aqui. Bem-aventurados. Quem é Jesus? Os que são parecidos como Jesus. Como assim? Os misericordiosos. Hoje está descendo um temor de Deus aqui no nosso coração. Deus não nos deu a unção de juiz, mas a misericórdia de Deus que vai envolver os nossos corações. Por quê? Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles alcançarão a... Mas tem que ser misericordioso. Talvez você não está entendendo a mensagem, mas eu estou insistindo e dizendo para você: o céu não abre mão de você. Glória a Deus. Eu cresci na igreja ouvindo, e hoje muita gente faz brincadeira com isso, mas eu creio, há poder no sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Na sua ira, o Senhor é justo, o Senhor é santo, mas lembra da sua misericórdia. Eu sinto a presença de Jesus aqui no nosso meio. Eu vou te dar um minuto para você receber o renovo de Deus através da palavra. Estou pregando para você que se sentiu descartado. Estou pregando para você que se sentiu esquecido e desprezado. Jesus não se esqueceu de você. Eu tenho uma notícia para lhe dar. A misericórdia de Deus está te abraçando aqui nessa noite. Os homens descartam, os homens desprezam, mas o Jesus da igreja está dizendo para alguém: eu não abro mão de você. A misericórdia de Deus te alcançará todos os dias da sua existência. Ele entende tanto isso, Abacuque. Estou terminando agora. Ele entende tanto isso que ele termina, depois de ser transformado, capítulo 3, versículo 17. Dá para pôr isso, para os irmãos acompanhar, por favor? Capítulo 3, versículo 17, e ele diz: porque ainda, olha o que ele vai dizer. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira e os campos não produzam. Calma aí, sabe o que ele está falando? Está lá. Ele se baseia agora no que está em Levítico, capítulo 26, versículo 14 ao 20. Depois você lê. Ele se baseia no que está em Deuteronômio, capítulo 28. Aonde Deus diz a Moisés que a própria terra poderia corrigir o povo. Mas ele diz ainda que tudo isso seja afetado, ainda que as oliveiras amaradas sejam arrebatadas e os currais não haja gado, eu me alegrarei no Deus da minha... Aleluia! Meu Deus, Sabe o que é que de fato vai te sustentar, vai te alegrar? Não é aquilo que Deus faz, é o próprio Deus. glória a Deus! Os meus questionamentos não mudaram absolutamente nada.
quando eu entendi que a adoração pode mudar muita coisa, Abacuque percebe: o que eu tenho de mais precioso não é aquilo que eu conquistei, mas o que eu tenho de mais precioso é a presença do Senhor. Essa presença está aqui com a gente hoje. O mesmo Deus do profeta Abacuque é o mesmo Deus que está sendo adorado aqui no nosso meio. E hoje Deus está dizendo para alguém: eu não esqueci de você. Quando a gente for participar daqui, foi isso que Paulo escreveu: o que eu recebi do Senhor, isso eu também vos ensinei. Vamos lembrar um pouquinho da misericórdia, da graça. Porque tem muita gente que, assim como eu, que já era para a gente estar bem distante, mas hoje você está aqui para participar da ceia do Senhor. Glória! Aleluia, Pai! Aqui a gente lembra de tudo que ele sofreu, de tudo que ele passou, mas a gente lembra da promessa que ele fez: eu vou voltar para buscar vocês. Eu estou dizendo para alguém: hoje é a noite em que a misericórdia está te abraçando. Aleluia! Você vai voltar a se alegrar em Deus. Vou dizer de novo, porque eu sei que é uma palavra direcionada. Você vai voltar a se alegrar em Deus. Você vai perceber que na adoração, que no quebrantamento, Deus vai te renovando, Deus vai te fortalecendo, Deus vai te sustentando. Ele está vendo a injustiça, Ele está vendo a bagunça, mas Ele está dizendo: com você o negócio é diferente, com você a estrutura é diferente. O justo viverá pela sua própria fé. Eu faço a obra, mas é o justo que corresponde à obra que eu fiz na vida dele diariamente. Eu sei de tudo que está acontecendo, mas eu ainda tenho comunhão com Deus. Aleluia! Quem recebe essa palavra, diga amém. Amém! Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Daqui a pouco a gente ora, nós vamos participar agora da ceia. Mas eu insisto em dizer a você: a misericórdia de Deus está te abraçando aqui hoje. O olhar de Jesus para alguém não é um olhar de condenação. Não, Ele não te descartou, não. Mas o olhar de Jesus para alguém aqui nessa noite é um olhar de misericórdia. Quando Pedro olhou para o olhar de Jesus, ele entendeu. Se fosse nós, talvez já teríamos desistido há muito tempo. Mas como é Jesus, e graças a Deus por isso, ele disse: Pedro, eu ainda tenho um projeto maior para você. As suas falhas, as suas limitações não vão limitar a graça e a misericórdia que eu tenho a revelar na sua vida. Aleluia. Se coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. Nós vamos entrar no ato da ceia. Mas aí onde você estiver, eu queria que você fechasse os seus olhos e curvasse a sua cabeça agora. Enquanto os obreiros estão se aproximando aqui. A Ana, você já deixa preparado lá, tá?